Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida do teu servo, pela vida do pastor Rui, que o Senhor possa tomá-lo de uma forma sobrenatural nesta noite, que o Senhor possa trazer ao entendimento de cada pessoa que está aqui, que essa palavra que será ministrada possa libertar, curar, exortar, consolar, edificar e salvar pessoas nesta noite. Por isso, Senhor, alcance cada um com a palavra que será ministrada. Use ele como um canal de bênçãos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está alegre com Jesus? Amém, porque eu também me sinto muito alegre nesta noite estar aqui como servo do Deus Altíssimo, para nós compartilharmos a palavra do Senhor, para nós lermos e entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E eu tenho certeza que nesta noite Deus vai falar conosco, porque Ele já falou no meu coração. E se você não tem o hábito de manusear a palavra de Deus, hoje você vai manusear a palavra de Deus, porque eu gosto de estar sempre meditando na palavra de Deus. O que me conforta são as promessas que tem na palavra de Deus para mim. Elas que me edificam, elas que fazem com que eu possa me avançar, são elas que me revigoram todos os dias, é a palavra de Deus. E eu quero te convidar, você possa abrir a tua palavra no livro de 1 João, no capítulo 5. Gostaria que todos se colocassem de pé. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus e que você possa prestar atenção. Eu estou com a Bíblia viva aqui e a minha tradução aqui ela é muito boa. Eu gosto muito dessa versão, que ela é muito transparente. Diz assim a palavra do Senhor: todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo são filhos de Deus, e todos os que amam ao Pai amam também os seus filhos. Portanto, você pode saber quanto ama os filhos de Deus pelo grau do seu amor e da sua obediência a Deus. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Mas quem teria possibilidade de lutar e vencer o mundo, a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? E nós sabemos quem Ele é, porque Jesus Cristo veio por meio da água e do sangue, não apenas por água, mas por água e sangue. E o Espírito Santo, que é eternamente verdadeiro, é o que dá o testemunho. Portanto, temos esses três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E todos eles dizem a mesma coisa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos nos homens que servem como testemunhas, mas o testemunho de Deus tem valor maior, pois é o testemunho de Deus. E afirma que Jesus é seu Filho. Todos os que creem no Filho de Deus sabem, em seus próprios corações, que isto é verdade. Se alguém não crê nisto, na realidade está chamando Deus de mentiroso, porque não crê no que Deus afirmou a respeito do seu Filho. E que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna, e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi isto a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber que tem a vida eterna. E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos nossos pedidos, então podemos ter a certeza de que Ele nos responderá. Se vocês viram um irmão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará a vida. A não ser
que ele tenha cometido o pecado que leva à morte. Pois há pecado que causa a morte, e por isso não digo que se deva orar. É claro que toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. E sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudarmos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro, e Ele é a vida eterna. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Afastem de tudo aquilo que pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, o trecho é longo, mas fala muito aos nossos corações. Porque hoje eu quero falar sobre fé e obediência. Fé. Esta fé que move todas as situações nas nossas vidas. Quando você lê em Hebreus, no capítulo 11, que diz que, o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Isto é fé. Demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará nas piores das situações. É uma fé que crê nas realizações espirituais, nas realidades espirituais. Quando você lê esse capítulo sobre fé, e que você procura a colocar no seu coração, a procurar o que é fé? O que você entende por fé? O que eu entendo por fé? Nós que cremos na palavra de Deus, você que crê na palavra de Deus, eu tenho uma convicção que esta fé para mim é ficar esperando em Deus. É ficar esperando aquilo que Deus determinou para você. Quando você lê Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, abra sua Bíblia e nos acompanha aí. Versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iria acontecer e que ainda não podia ser vista, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Pela fé. Olha que coisa tremenda, Noé. Deus fala com ele, Deus dá um aviso, fala o que ele tem que fazer, e ele imediatamente, ele toma uma posição, parte para fazer aquilo que Deus determinou, porque tinha certeza que o que estava falando com ele não era qualquer pessoa, não era qualquer coisa que estava falando com ele, era o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que nós clamamos dia e noite, é esse Deus que você sabe que Ele faz coisas infinitamente, coisas maiores daquilo que nós pedimos e pensamos. E Noé tinha essa convicção, que tem confiança na sua palavra, aquele que obedece os seus mandamentos. No versículo 8, continua, e diz assim: pela fé Abraão, quando lhe Deus disse que deixasse a sua pátria e fosse para outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Obediência. Falou com ele, ele obedeceu. E eu tenho certeza que nesta noite, você que está esperando algo de Deus,
Você que talvez está esperando uma resposta de Deus sobre uma cura, sobre um milagre, sobre uma restauração, sobre uma libertação. Irmãos, a minha esposa, ela esperou em Deus, ela não confiou em homens pela minha libertação. E eu me lembro que ela punha a mão na minha cabeça e falava: eu te perdoo em nome de Jesus. E eu falava para ela: não estou te pedindo perdão, não fiz nada. Mas ela falava: eu te perdoo. Ela tinha uma fé convicta que um dia Deus ia se levantar e ia cumprir aquilo que falou para ela. Isto é fé. Ficar esperando a misericórdia do Senhor ser estendida sobre uma pessoa. Irmãos, coisa maravilhosa foi quando eu fui liberto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O dia que eu tive um encontro real com esse Deus maravilhoso, e que Ele se manifestou na minha vida, na hora que veio na minha mente, foi a fé da Lúcia muito grande. E eu pude sentir isso quando você tem um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que eu não aceitei a Jesus. Eu me arrependi. Eu me converti genuinamente. Porque o Senhor se manifestou na minha vida. Eu não recebi nenhum convite para ir à frente, nenhum convite para me aceitar. Eu só fiz um desafio. Se esse Jesus é verdadeiro mesmo, muda minha vida. Oh Deus, o Senhor é poderoso. Pela minha ignorância, minha incredulidade, por homem que eu era, só teria jeito de transformar minha vida se fosse dessa forma. Porque se não fosse dessa forma, quantas pessoas foram dentro da minha casa, quantos pastores, a primeira coisa que eu fazia era pegar um garrafão de vinho, pôr em cima da mesa e oferecer para ele, ou então desafiá-lo. Quantas vezes eu fui jogar um futebol numa chácara, na casa da mãe do pastor Oídes, e eu pegava minha caixa de cerveja, punha no corredor e sentia, eu quero ver quem é o homem para mandar eu tirar essa caixa daqui. E ninguém falava nada. Mas teve um Deus todo-poderoso, teve um Deus que bastou uma palavra, aleluia, bastou um gesto, e tudo se transformou, tudo mudou, porque é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é Ele que faz, e você só vai romper na sua vida através da fé, só pela fé. Às vezes você está esperando uma resposta de Deus, e você acha que Deus esqueceu de você. Não esqueceu não, meu irmão. Abra sua Bíblia lá em Números, no capítulo 23, versículo 19. Eu quero que você grava isso aí na sua Bíblia. Se você tem uma promessa de Deus, que você não abra mão dela, que diz assim, Números 23, 19, Deus não é homem, pois não mente, e nem um filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que ele diz. Deus não é homem para mentir, meu irmão. Deus um dia prometeu, um dia Ele falou. Eu com 6 anos de idade, Deus falou no coração da minha avó: o Rui vai ser crente. E Deus selou, Deus anotou. E se passaram 40 anos, mas a promessa dele se cumpriu. Eu fiquei no deserto 40 anos, mas a promessa dele não falhou na minha vida. Deus prometeu, ele cumpriu. De que maneira? Não sei. Por que você fez as coisas erradas? Não sei também.
Porque lá em Eclesiastes, Deus fala assim: atenta para a obra de Deus. Quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto? Quem me fez torto, irmão? Foi o diabo, não. Quem me fez torto foi o próprio Deus. E quem consertou foi o próprio Deus. Ele permitiu para que eu tivesse grandes experiências, passasse por grandes tribulações, passasse por humilhações, mas ele fala: eu tenho uma promessa para você. Eu tenho um lugar aonde você vai chegar. Você pode fazer o que você quiser, mas eu não minto, e a minha palavra vai se cumprir na sua vida. Não passa os céus nem a terra, mas a minha palavra vai se cumprir na sua vida. Você pode fazer o que você quiser. Irmãos, eu fiz muita coisa errada na minha vida. Muitas coisas erradas. Mas eu não sabia que existia uma promessa para mim nas regiões celestiais. No trono de Deus, na casa de Deus, junto de Deus e o nosso Senhor Jesus, já estava escrito a meu respeito. Ali já estava anotado. Ali tinha uma promessa para mim. E quando você olha lá em Jó, no capítulo 17, versículo 15, diz assim: onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a esperança para mim? Aonde está a sua esperança? Aonde que estava a minha esperança? Você sabe onde estava a minha esperança? Eu pensava assim: quando eu inteirar 40 anos de idade, eu não vou trabalhar mais, eu vou estar já com a minha vida praticamente definida, e eu vou viver nesse mundo do jeito que eu estou vivendo, na minha cachaça, na minha prostituição, e eu vou viver minha vida, que eu sei que eu vou viver pouco tempo, porque a vida que eu levava era uma vida horrível. Aonde estava a minha esperança? Ela estava guardada com o Senhor. Ela estava ali. Deus permitiu que eu ficasse viúvo para levantar uma pessoa para que ela pudesse me conduzir aos pés do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Se não fosse pela a Lúcia, hoje eu não estaria aqui. Porque a vida que eu levava era uma vida de desgraça. Eu não tinha esperança. Eu não tinha onde me agarrar. As coisas onde eu agarrava era na mesa de um bar, era numa orgia, era uma pessoa que não me edificava em nada. Eu agarrava nessas pessoas de falsas amizades. Mas pela fé, um dia eu fui alcançado. E Deus deu sabedoria para a Lúcia, deu entendimento, deu discernimento para suportar uma pessoa como eu. Porque eu fiz muitas coisas erradas e que machucou, em primeiro lugar, o coração de Deus. Machucou o coração de Deus. E eu tenho certeza que Deus me perdoou. Porque ignorância, incredulidade, blasfêmia, isso tudo era comigo. Junto com ela procurava dizimar pastor, confrontar irmãos, passar vergonha nela. Irmãos, um dia ela saiu numa Kombi com o pastor Domingos, e ele estava evangelizando lá perto da matriz de Campinas. E eu ia no Opala, eu tinha um Opala, e eles na Kombi, eu levava a cerveja dentro do Opala, e eu chegava lá e falava para o pastor Domingos: eu vou pôr minha caixa de cerveja dentro dessa Kombi aqui. Ele falou: Rui, não faz isso não. Eu falei: eu quero ver se você é macho para você tirar essa caixa daqui, rapaz. Vai ficar aqui dentro. E Elias saíram para louvar o Senhor, fazer a obra de Deus, e ele com sabedoria não falava nada. Mas eu já tinha um defensor por mim.
eu tinha e tenho um Deus que Ele zela pela sua vida, pela minha vida. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe até onde você pode chegar. Ele conhece a sua fé. Ele sabe o que precisa fazer. E Jó, quando você lê lá no capítulo 3, versículo 15, que Jó diz assim: Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele, assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Ei, irmãos, a fé de Jó era muito grande. Jó tinha uma fé inabalável. Jó sabia o Deus que ele servia. Jó sabia as promessas que Deus tinha prometido para ele. Jó sabia que ele não podia arredar o pé um pouquinho para trás. Ele tinha um alvo. E Jó disse: ele pode até me matar, mas eu não vou sair fora dos caminhos. Eu vou esperar nele, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu creio que isso estava no coração da minha esposa. Pode acontecer o que acontecer, mas eu vou esperar nesse Deus que eu sirvo. Eu vou esperar, porque vai haver mudança na minha família, na minha casa. Eu não vou ficar envergonhada. Eu não vou ser chamada de mãe solteira, porque a minha fé está em Cristo Jesus. A minha fé está nas regiões celestiais, porque eu sei que um dia o meu Redentor vai se levantar a meu favor e vai alcançar o meu marido. Isso é fé, meu irmão. Isso é você ter a convicção daquilo que você está fazendo. Abre sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31. Essa passagem me chama muita atenção, porque é o Senhor Jesus dando uma instrução para os seus discípulos. E olha que convicção que ele transmite, olha que fé, que diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, como quando se separa a palha. Porém, eu, em oração, supliquei por você, para que não lhe falte fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Em outra passagem, fala: quando você se converter, fala para os seus irmãos. Oh Deus, hoje a coisa que eu mais gosto na minha vida é falar que Jesus mudou minha vida, que eu sou um servo do Deus Altíssimo, que eu mergulho nessa gloriosa palavra de Deus. Eu vivo procurando viver essa palavra. Eu procuro ser o que a Bíblia diz que eu posso ser. Eu posso ser um cidadão dos céus. Eu tenho o direito de ser um cidadão dos céus. Basta eu ter fé, eu crer e saber que eu tenho que me separar do pecado. Eu não posso dizer que eu sou o que a Bíblia diz, porque eu sou pecador. Mas eu posso dizer, eu procuro ser o que a Bíblia diz que eu posso ser. Eu posso ser um referencial para as pessoas. Eu posso transmitir fé para outras pessoas na minha vida. Você pode fazer isso. Você tem esse direito. Você pode ter uma fé inabalável, não cobrando de Deus, mas esperando em Deus. É o que nós lemos lá no capítulo 5.
É a vontade do Senhor na sua vida. É a vontade dele que prevalece. Por que o Senhor não me alcançou antes? Com tantas profecias, com tantas exortações. Por quê? Deus sabe o que faz. Mas Ele queria que eu tivesse uma vida para mim, amanhã ou depois, falar para as pessoas: pela fé, você pode mudar de vida. Pela fé, você pode ser restaurado. Pela fé, você pode ser liberto desse alcoolismo seu. Pela fé, você pode ser restaurado. Pela fé, você pode receber o seu milagre. Foi para isso que Deus, eu penso que Deus deixou para isso. Para que eu pudesse ser uma pessoa que fosse influenciar outras pessoas. Amados, quando você tem a certeza daquilo que você lê e daquilo que você vê, quando você vê Jeremias 33:3, clama a mim, que responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clama a mim. Irmãos, um dia eu clamei dentro de uma loja maçônica, falei: Deus, se aqui é o meu lugar, o Senhor vai falar comigo. Se não for, fala comigo também. E ali sentado, eu orando, durante aqueles trabalhos, e no fundo da loja maçônica tem um olho, e lá dentro tem 3 letras em hebraico, escrito em amarelo, IOD. E eu acabei de clamar, de suplicar para saber se eu estava no lugar certo. Eu estava exercitando a minha fé na palavra. Quando eu abri o olho e que eu olho lá, não li iode. Eu só conseguia ler dói. As letras se inverteram. Eu disse: Senhor, o Senhor falou comigo aqui hoje. E quando eu saí ali, eu disse: o Senhor Jesus escreveu para mim que aqui não é o meu lugar. Dói o coração do Espírito Santo. E a partir de hoje eu não sou maçom mais. Pela fé eu vou viver a palavra de Deus. Pela fé eu quero obedecer a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É pela fé. Você tem que ter a plena convicção dessa fé que você tem no seu coração, mas não exercita ela. Você sabe que existe, mas você não exercita. Lá em Romanos 14, parece 16, tem uma passagem que diz assim: tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Primeiro você tem que ter fé em você, diante de Deus, que você precisa fazer alguma coisa, que você precisa mudar. Depende de você, você que tem que decidir, você que tem que tomar uma posição, é você que tem que dar um passo para você saber aonde você quer chegar. Deus move os céus e a terra, te dá condições, leva você naquele patamar, mas a decisão é sua. Se você não quiser, ninguém vai te conduzir. Mas se você clamar esse Deus Todo-Poderoso, Ele faz. Ele muda situações. Quando você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, você não teme a nada. Porque você tem um alvo. Você sabe aonde você quer chegar. Irmãos, durante a minha caminhada, eu tenho visto muitas coisas erradas, por pessoas que praticam coisa errada. Se a gente fosse olhar para essas pessoas, você já tinha desistido da fé das regiões celestiais. Mas eu não desisto, isso não me abala. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. Então tudo que acontece, para mim, está dentro do plano de Deus.
Mas eu não deixo isso me abalar, a minha fé, porque eu tenho um alvo, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer. Senhor, Provérbios, Senhor, não me des nem a riqueza e nem a pobreza, está em Provérbios 30, mas o meu pão cotidiano, porque minha vida está escondida na mão do Senhor. Quando Ele me chamar, nada disso aqui eu vou levar. Então o que eu tenho que me preocupar é com as coisas celestiais, todos os dias. É você andar todos os dias por fé, orando, buscando a presença de Deus e dizendo: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu preciso fazer a Tua vontade. Ah, fulano fez isso errado e tal. Ah, Deus cuida dele, porque o meu alvo é o Senhor. Mas você não vai parar nem para ver o que aconteceu. Eu não vou parar para ver o que está acontecendo. Eu tenho que seguir para o meu alvo. Isso não vai me abalar. Senhor, me ajuda para que a minha fé não desfaleça. Assim como um dia o Senhor falou para Pedro, faça comigo também, não deixa a minha fé desfalecer. Porque eu preciso, eu quero entrar nas regiões celestiais. Porque a porta é estreita, meu irmão. A porta para você passar lá é estreita. A minha esposa não passa nela, o pastor Gabriel não passa, por mim, o pastor Carlos não passa, ninguém passa. É eu que tenho que passar lá. É eu que vou ser chamado diante do tribunal de Cristo para me prestar conta de tudo que eu fiz. Por isso que eu tenho que ter uma fé, para que eu possa chegar diante do trono de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Não é fácil, meu irmão, você viver no mundo desse hoje. Para todos os lados que você olha, você só vê coisas malignas. Mas eu já deixei essas coisas do mundo, eu não vou me preocupar com o mundo. Abra sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 41, Isaías 41, do versículo 9 ao 13, essa versão aqui, ela é fantástica. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Isaías 41, do 9 ao 13. Você é quem eu trouxe dos fins da terra, dos seus lugares mais distantes do mundo, e disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, aleluia, firme com a minha vitoriosa mão direita. Todos os seus inimigos que estavam furiosos com você, vão ficar confusos e desorientados. Quem lutar contra você, vai desaparecer, vai ser riscado do mapa. Você poderá procurar os seus inimigos, mas não vai encontrá-los, porque todos eles vão desaparecer, vão ser riscados, reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo: não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Aleluia. Irmãos, olha que maravilha que Deus fala para nós. Se você tem fé em Cristo Jesus, você não precisa temer a nada. O próprio Deus já falou que vai estender as mãos e vai te segurar, Ele vai te conduzir. Os inimigos vão te levantar, mas você não preocupa com isso. O inimigo levantou, trata ele bem, porque você tem um lugar para chegar, você sabe aonde você quer chegar, e pela fé você vai vencer todos esses obstáculos que acontecem, esses impedimentos que o inimigo talvez queira colocar na sua vida. É a fé e a obediência são inseparáveis entre si. A fé e a obediência. Se você tem fé, você obedece. Se você obedece é porque você tem fé, que você crê que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Você tem certeza. Irmãos, eu tenho tanta convicção dessa palavra, mas tanta convicção, que um dia nós fomos para a África, e na volta eu esqueci
uma Bíblia que está aqui, lá em Joanesburgo. E quando eu cheguei aqui, pensa numa pessoa chateada, porque eu esqueci aquela Bíblia. Porque ali dentro daquela Bíblia tem umas anotações para mim, que são promessas fantásticas para mim. Eu tinha uma promessa ali dentro que já se cumpriu, que o Senhor falou comigo em 2007. Eu estava pescando, uma balsa, e o Senhor falou fortemente no meu coração: escreve o que eu vou te mandar. E eu fui lá e escrevi. Quando eu olhei, peguei o papel, olhei, eu disse: não, isso aqui é impossível, isso aqui não acontece na minha vida. E eu disse, o Espírito Santo diz assim: então vai lá e escreve de outra maneira. Aí eu voltei. Eu sou radiotelegrafista, sou telegrafista. Se tiver algum radiotelegrafista que vai entender o que eu estou te falando. Eu fui lá e escrevi na minha Bíblia, lá no código Morse, o que Deus falou para mim. Escrevi lá, para ler lá só o Espírito Santo de Deus e quem é um telegrafista, um radiotelegrafista. Irmãos, 2013, até as vírgulas se cumpriram. Aleluia. Promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a promessa que você tem de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. E eu peguei essa Bíblia ficou para trás e eu fiquei angustiado. E eu cheguei aqui e falei: pastor Darley, por favor, me ajuda, eu preciso achar essa Bíblia, eu não posso ficar sem essa Bíblia. Essa Bíblia para mim é um patrimônio que não tem preço nela. E aí o pastor Darley entrou na internet e tal, ligou lá no hotel, a menina lá descobriu a Bíblia, achou a Bíblia, guardou, enrolou a Bíblia num papel plástico. O irmão da Lúcia esteve lá, não trouxe essa Bíblia, não achou essa Bíblia. O Rondon veio, não trouxe essa Bíblia, e eu angustiado: gente, Deus, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Quando foi um dia, eu chego aqui na sala, está um pacote lá em cima da mesa, e eu abri, era a Bíblia. Irmãos, eu abracei essa Bíblia e chorei, falei: Deus, muito obrigado, porque agora eu estou armado. As promessas que tem aqui para mim, pela fé, vai se cumprir tudo na minha vida. Porque eu sei que esse Deus, Ele é poderoso para fazer isso na vida de cada um de nós. É por isso que eu não abro mão daquela palavra. Tem outras Bíblias e tal, mas aquela ali é a minha companheira. Em todos os lugares que eu vou, ela é toda arriscada, porque ali tem muitas promessas que ainda vai se cumprir na minha vida. Porque é a promessa de Deus, e eu não posso ficar sem receber essas promessas de Deus. É pela fé, meu irmão, é pela fé. Não devemos duvidar das respostas de Jesus e advertência. Por que você duvida das respostas que o Espírito Santo te dá? Por que você duvida das advertências que você tem? Abre lá em Mateus, no capítulo 21. Mateus 21. Aleluia. Mateus 21, do 18 ao 22, diz assim: de manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome e viu uma figueira ao lado da estrada. Foi até lá para ver se havia algum figo, mas só havia folhas. Então disse a figueira: não dê frutos nunca mais. E logo a figueira secou. Os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: como é que a figueira secou tão depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que, se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas igual a essa e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Fé. Você tem que ter fé, e tem que acreditar, e tem que crer. Porque Jesus aqui me ensina: se você tiver fé, você vai falar para esse monte de problema, você vai sair da minha vida, em nome de Jesus. Você vai sair e vai para outro lugar, você não vai impedir de eu entrar nas regiões celestiais.
Você não vai impedir de eu estar em regozijo com o Senhor. É pela fé. É a fé que você tem que fazer com que isso aconteça na sua vida. Sabemos que a incredulidade, a falta de fé, ela nos leva a desprezar a palavra de Deus. Você só fica fazendo, praticando aquilo que você acha que é o correto. Mas se você buscar na palavra de Deus, Deus vai te dar uma direção sobrenatural daquilo que você tem que fazer, daquilo que você tem que exercitar, daquilo que agrada ao Senhor. Estamos esperando nos homens e não em Jesus, indo atrás de profetas e revelações, mas praticar a palavra, investir um tempo de qualidade todos os dias na palavra, nós não queremos. Irmãos, Salmo 132, Davi fala que ele não entrava dentro da casa dele e não subia no leito lá da cama dele, enquanto ele não achasse, está aí no Salmo 132, ele achasse um repouso para o Senhor. Irmãos, eu posso chegar a hora que for lá em casa, meia-noite, 1 hora, 2 horas, o que for, enquanto eu não leio um capítulo dessa palavra aqui, enquanto eu não medito, enquanto eu não vejo o Senhor falar comigo, eu não durmo. Eu não durmo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não deixa. Já fiz um teste. Eu deito, o sono não vem. Aí eu vou lá, pego a palavra de Deus, abro, leio, medito, faço estudo, de repente eu começo a cochilar. Sabe por quê? Porque eu fiz um compromisso com o Espírito Santo de Deus de fazer isso. Ele diz, você não é obrigado a fazer um compromisso comigo, mas se você fizer, você cumpre. Se você tem fé, exercita a fé e obedece. Obedecer é melhor que sacrificar. Então, por isso que eu gosto da palavra de Deus. Quando o Rangel falou a respeito da palavra de Deus, que é a hora que entra na sala, não é, meu irmão, porque eu falar é uma coisa, quando você lê na palavra, não tem que contestar. Você não tem que duvidar. O que você tem é que colocar a sua fé naquilo que você está lendo e praticar. E o Espírito Santo vai te dar a vitória. É Ele que conduz, é Ele que faz a diferença. Tudo é pela fé e obedecer. Quer negar a sua fé? Você quer ver negar a sua fé? Abre lá a tua palavra, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé, e é pior do que os que não creem. Isso é sério, irmão. Você quer negar a sua fé? Esquece um da sua família. Olha, eu ando tão preocupado com isso, que pessoas de posse, pessoas que têm condições, que podem fazer isso, pega o pai, a mãe e coloca no asilo. Irmãos, que coisa horrenda, você é um servo de Deus. Cadê sua fé? Não, acha melhor pegar a mãe e o pai e colocar no asilo. E acha que está fazendo a coisa certa. E a Bíblia diz para nós que você já negou sua fé. E se você negou sua fé, se o Senhor te chamar hoje, aonde você vai parar? Você vai querer parar no céu? Você acha que você vai parar no céu? Isso é pecado, irmão. Isso é pecado.
Nós como crentes, servos do Deus Altíssimo, nós sabemos fazer a coisa certa. Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Você sabe fazer o bem, eu sei fazer o bem. Você sabe orar pelas pessoas, você sabe tratar bem as pessoas, você sabe resolver o problema de uma pessoa. Não, depois eu olho isso aí. Ora por mim, irmão. Não, agora não, depois eu vou orar por você. Ó, nas suas orações, coloca o meu nome lá. Tá bom, estou orando por você, vou orar. Você sabe fazer o bem. Aí você esquece, você não lembra. A Bíblia diz que você já pecou. Se você não vai orar, você fala para a pessoa: vamos orar agora. Agora. Ou então você fala: irmão, eu não posso fazer isso por você, eu não vou orar por você, porque eu não quero pecar. Eu quero obedecer a palavra de Deus, eu quero cumprir os mandamentos do Senhor. Provérbios 21, 3 diz que é melhor você obedecer às leis de Deus e os seus mandamentos do que fazer sacrifício. O que adianta você jejuar e você não obedece a palavra de Deus? O que adianta você fazer um compromisso para a oração de Davi e você não vem? O que adianta você fazer uma campanha, ao que você sai a porta para fora, a sua fé já foi lá embaixo, você já não vai obedecer os mandamentos do Senhor, faz coisa errada? E a palavra de Deus nos exorta que para você entrar no céu, a porta é estreita. Pensa nisso que eu estou te falando. O resultado de tudo isso é cegueira e engano espiritual. Não adianta nós abandonar o nosso chamado. Não adianta. Se você ler lá em João, no capítulo 15, do 16 ao 19, você lá tem uma determinação para o Senhor, para a sua vida. Abre aí, João, no 15, 16. Isso aqui é uma ordem para cada um de nós. Diz assim: vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para ir e darem fruto, fruto que permaneça, para que tudo o que pedir ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amor. E você foi escolhido. Não adianta você querer correr, não adianta você querer procurar em outro lugar. Mas eu tenho uma notícia para você. Abre lá em Apocalipse, no capítulo 3. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3. Três, 4, diz assim: todavia, mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Todavia, aqui dentro da Catedral da Família, existem pessoas que não mancharam as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém, meu irmão? Essa é a promessa que nós temos para o nosso coração
e sabermos que se você, pela fé, você buscar a sabedoria do Senhor, pela fé, você andar nos preceitos do Senhor, pela fé, você obedecer, pela fé, você fazer uma separação, pela fé, você se santificar, você tem uma grande possibilidade de ser um verdadeiro cidadão dos céus. Eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus nos afirma isso. Vamos colocar de pé, e nesse instante eu quero convidar as pessoas que se encontram no nosso meio, e que precisa exercitar essa fé, e que precisa pôr essa fé em prática, que você possa vir aqui à frente, e nós vamos estar orando, buscando a presença de Deus, para que você possa ser impactado pela palavra de Deus, e que esses versículos que foram ministrados a você, que você possa colocá-los em prática na sua vida, saber que essa palavra é viva e eficaz, e ela vai se cumprir na sua vida, de acordo com a vontade do Senhor. Você que quer receber uma oração, para que a sua fé possa ser fortalecida, possa ser edificada, venha aqui à frente que nós vamos estar orando, e nós vamos estar aqui clamando esse Deus Todo-Poderoso, porque sabemos que Ele é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Noé, é o Deus que transformou tudo aquilo que não prestava, é o Deus que restaura a sua situação, é o Deus que liberta você de todas as coisas que machucam o coração de Deus, é o Deus que abre porta onde não tem porta, é o Deus que aquela porta que Ele abre ninguém fecha, e aquela porta que Ele fecha ninguém abre, porque Ele é o dono de todas as coisas, tudo que existe nos céus e na terra é do Senhor, é dele, nós somos só mordomos, nós estamos aqui só para fazer aquilo que apraz a vontade do Senhor. Nesta noite a palavra de Deus foi ministrada no seu coração, e você pode entender o que é você viver por fé, é você descansar na mão do Deus Todo-Poderoso, é entregar o teu caminho ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade, me ajuda a praticar a tua palavra, me ajuda a confiar e crer que o Senhor é o Deus que transforma qualquer situação, é o Senhor que cura o câncer, é o Senhor que cura uma gripe, uma dor de cabeça, mas é o Senhor também que faz um aleijado andar, é o Senhor que cura todas as nossas enfermidades, é o Senhor que supre as nossas necessidades, é o Senhor que cuida do órfão, é o Senhor que cuida da viúva. Davi falou: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo viver desamparado e mendigar o pão. É esse Deus que se encontra aqui, na pessoa do Espírito Santo de Deus, que você pode clamar a Ele, e ter a convicção, a fé, que Ele vai te responder, Ele vai mover os céus e a terra pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse instante, Pai, os teus filhos se encontram aqui prostrados, Pai, diante da tua presença, porque eles sabem, Pai, que o Senhor é o Deus que cumpre promessas, Pai, feitas em nossas vidas, e cada um de nós, Pai, nesse instante, Pai, tem colocado as nossas petições, as nossas necessidades na tua presença, porque o único que pode resolver os nossos problemas é o Senhor. Aonde está a nossa esperança? A nossa esperança está no Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro só vem do Senhor. O que adianta posição, diploma, riqueza? Isso não adianta nada, mas o Senhor nas nossas vidas, nós somos mais do que vencedores. O Senhor na nossa vida, nós somos ricos, nós somos poderosos, porque nós sabemos que o Senhor não deixa faltar nada para os teus filhos. Por isso, Pai, nesta noite eu te peço que o Senhor possa derramar do teu Espírito Santo, Pai, o óleo, Pai, refrescante, Pai, sobre as nossas cabeças, e nós possamos crer que o Senhor vai colocar os teus anjos a trabalhar por cada um de nós, e tudo aquilo que nós colocarmos na mão do Senhor, o Senhor vai resolver para nós conforme a tua vontade. Nos abençoa, Pai, toma nós nas tuas mãos, Pai, faz com que nós possamos viver todos os dias, Pai, na tua presença,
que o nosso levantar, o nosso caminhar e o nosso deitar seja junto com o Senhor, que o Teu Espírito Santo nunca venha se afastar de nós, para que nós possamos saber que nós somos um referencial do Senhor aqui na terra. Ajuda, Pai, ajuda-nos para que nós possamos fazer aquilo que agrada o Senhor. Não deixa nós desviar nem para a direita e nem para a esquerda, não deixa nós recuar, mas que nós possamos avançar, sabendo que o nosso alvo é as regiões celestiais. Por isso, Pai, nós profetizamos vitória sobre o Teu povo, em nome do Teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em Cristo Jesus.